Olá pessoal, aqui eu vou passar um pouco a história para vocês do futebol e também das 3 Copas em que o Brasil foi campeão e ganhou a taça Jules Rimet. Eu espero que vocês gostem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Então vamos lá. O futebol no Brasil começou em 1895 pela mão dos ingleses, assim como na maioria dos outros países. Os primeiros clubes começaram a se formar nesse período. Assim como a fundação dos clubes, a prática também era restrita à elite branca. Disse que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1894 pelo paulista Charles William Miller. A aristocracia dominava as ligas de futebol, enquanto o esporte começava a ganhar as várzeas. As camadas mais pobres da população e até negros podiam apenas assistir. Somente na década de 20 os negros passaram a ser aceitos, ao passo que o futebol se massificava, especialmente com a profissionalização em 1933. Alguns clubes, principalmente fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, ainda resistiam à modernização e continuavam amadores. Mas com o passar do tempo, quase todos foram se acomodando à nova realidade. Diversos clubes tradicionais e consagrados abandonaram a elite do futebol, ou até mesmo esporte por completo. Durante os governos, principalmente de Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. A construção do Maracanã e a Copa do Mundo no Brasil de 1950, por exemplo, foram na era Vargas. A vitória no Mundial de 1958, com o time comandado pelos negros Didi e Pelé, o mestiço Garrincha e pelo capitão paulista Bellini, ratificou o futebol como principal elemento da identificação nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos de diferentes regiões do país. Mas seus ídolos de então não eram cantores nem artistas de teatro ou revista. O Brasil, e o Rio em particular, só falava, só pensava, só respirava futebol. Era ano da Copa do Mundo, da 4ª Copa. Conseguíamos sediar a Copa, antes marcada para a Alemanha, que foi expulsa da FIFA nos tempos da guerra. Conseguíramos construir o estádio municipal, o maior do mundo, em menos de 2 anos, missão quase impossível. Conseguíramos até mudar as regras do jogo. Só faltava agora que os nossos craques, esplêndidos craques como Zizinho, Ademir, Danilo, Chico, Bauer, Barbosa, entrassem em campo e esmagassem seus adversários. Mas Deus, como afirmou um jornalista inglês, estabelecera que nenhuma árvore crescesse até a altura do céu, nem mesmo a maravilhosa árvore auriverde do futebol do Brasil. E ganhou o Uruguai. O portentoso foi inaugurado pelo presidente Dutra e antes da grande catástrofe viveu 5 dias de glória e festa, pois foi com festa que a 4ª Copa do Mundo começou no dia 24 de junho de 1950. Quase 80 mil pessoas assistiram ao primeiro jogo do Brasil contra o México. Esperavam mais uma vitória fácil da nossa seleção, apesar das muitas modificações feitas no time pelo técnico Flávio Costa. A linha média mudou toda, saindo os cariocas, Eli, Danilo e Bigode, e entrando os paulistas, Bauer, Rui e Noronha. Na linha, Maneca foi deslocado da ponta para a meia-direita, Ademir da meia-direita para a esquerda, Alfredo entrou na ponta direita e Jair ficou de fora. Era quase um outro time e Flávio Costa pagaria caro por sua decisão. O jogo começou e o clima de euforia seria justificado logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com um gol de Alfredo estreando na Copa. Primeira surpresa, aproveitando uma falha de Juvenal, o ponta esquerda suíço passou a empatar o jogo. Aos 32 minutos, Baltazar de cabeça colocava de novo o Brasil na frente. Não havia dúvida. Ganharíamos mais uma.
pagando o correspondente a 3 centavos por uma arquibancada. Cerca de 150 mil pessoas lotaram o Maracanã no sábado, dia 1º de julho, para assistirem o jogo decisivo da chave 1 das semifinais da Copa, Brasil e Iugoslávia. Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil, Brasil, Brasil. Para os iugoslavos, que haviam vencido seus 2 jogos anteriores, 3-0 sobre a Suíça e 4-1 sobre o México, um empate significava a classificação e a automática eliminação do Brasil. Era vencer ou vencer. O jogo começou e logo aos 3 minutos um presente para a torcida. Cizinho, que estreava na seleção apesar de ainda estar machucado, toca suave para Ademir marcar o primeiro gol da partida. Brasil 1-0. E as coisas voltavam a dar certo. O primeiro tempo terminaria com a vantagem de 1-0 para o Brasil. E logo no início do segundo tempo, um erro do juiz impedia que o Brasil folgasse no marcador. Leva melhor tipo, bateu também aí o Ronaldo, está fronteira de Caneta. Atrasou para Ademir, que atira, batendo pro cara, emendou de bico. Tira na frente para o vizinho, aproxima do gol. Prepara o tiro e atira, gol! O espetáculo foi qualificado de grandioso e os jornais do dia seguinte anunciariam que assim já era possível pensar na Jules Rimet. Dia 9, as baterias já estavam quentes. Havíamos vencido bem a seleção da Iugoslávia e o Maracanã recebia quase 140 mil torcedores para ver Brasil e Suécia. Salve, salve o nosso estádio municipal. No segundo tempo, o massacre continuou. Aos 5 minutos, Ademir acertou um chute violento e indefensável, 4-0. E Chico fecharia o placar 3 minutos depois. Brasil 7, Suécia 1. Ninguém poderia ganhar da nossa seleção, que praticava um futebol definido por um jornalista inglês como o futebol do futuro, quase surrealista. Agora era esperar pela Espanha. A terrível Espanha, a fúria. Mas o dia 13 de julho também seria dia de Brasil. Nossa memória esportiva, falha como a nossa memória histórica, não guardou os grandes lances do jogo que consagraria para o mundo o futebol mágico do Brasil. Ganhamos de 6-1. Arrasamos a fúria ao som de touradas de Madrid. Depois dessas 2 vitórias, quem poderia duvidar que ali estavam os campeões do mundo? Todos, com exceção dos jogadores, já consideravam o Brasil campeão do mundo depois das esmagadoras vitórias sobre a Suécia e a Espanha. No dia 16 de julho, o Maracanã recebeu o maior público que já se reuniu para assistir uma competição esportiva. Apesar dos números oficiais falarem de 174 mil pessoas, calcula-se que entre 210 a 220 mil pessoas estavam no estádio, pois seus portões foram arrombados. E entre essas mais de 200 mil pessoas, não havia uma sequer que acreditasse na derrota, nem mesmo no empate, que já nos daria o título. Ganharíamos de maneira arrasadora e o gol de Friaça aos 3 minutos do segundo tempo só fez aumentar a certeza da vitória, pelo menos entre os torcedores. Aos 26 minutos do segundo tempo, meia esquerda Schiaffino começava a desenhar o drama. Em silêncio, a torcida viu o Uruguai empatar o jogo. Mas o título àquela altura ainda era nosso. Aos 36 minutos, o absurdo, a tragédia, o inacreditável. O ponta-direita Gige calou com um chute o grito de mais de 50 milhões de brasileiros.
tudo estava acabado. Agora vocês verão um pedacinho da Copa de 1958, mas antes vamos falar algumas curiosidades sobre ela. Uma delas é que os dirigentes do Brasil esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. A entidade então precisou definir a numeração dos brasileiros. Por obra do acaso, o reserva Pelé recebeu a camisa 10 e eternizou o número logo em seguida. Outro, a Irlanda do Norte quase não participou da Copa, tudo porque a religião anglicana proibia atividades físicas aos domingos. Foi necessário que o clero local autorizasse a participação dos jogadores, que assim viajaram para a Suécia com a consciência tranquila. Diversos países favoritos fracassaram nas eliminatórias. Holanda, Espanha, Uruguai e Itália, por exemplo, ficaram pelo caminho. A Copa de 58 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O gol número 500 da história das Copas foi marcada pelo escocês Robert Collins, aos 29 minutos do segundo tempo do jogo, entre sua seleção e o Paraguai. A partida terminou com a vitória dos paraguaios por 3-2. Do Brasil, saiam as ruas brasileiros. Terminada a partida, é inenarrável um espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo, méritos indiscutíveis. Goleada, vitória, choram os jogadores do Brasil, abraçam-se no centro de campo. O Maracanã acontece na Suécia e o Brasil, castigado em 50 e 54, é o grande triunfador desta maravilhosa jornada. A seleção do Chile, anfitriã na Copa do Mundo 62, tinha um ritual inusitado: consumir um alimento típico dos países adversários antes das partidas. Tudo começou na primeira partida contra a Suíça. Como forma de motivação, o técnico Fernando Riera distribuiu queijo suíço aos seus atletas e o Chile venceu por 3-1. No almoço, antes do jogo seguinte, diante da Itália, o menu contou com um óbvio espaguete, garantindo um novo triunfo de 2-0. Após os 2 primeiros jogos, o time conquistou antecipadamente uma vaga na fase seguinte. Relaxou no ritual e perdeu o terceiro jogo na fase de grupo para a Alemanha Ocidental. Na partida final entre Brasil e Itália, o nosso Rei Pelé havia marcado o segundo gol do Brasil quando a partida estava empatada em 1-1. Entretanto, o árbitro alemão não validou o tento, pois, segundo ele, o primeiro tempo já havia terminado. Na semifinal entre Alemanha e Itália, 23 presos fugiram de uma cadeia mexicana porque os guardas assistiam à partida. O motivo de tanta desatenção foi o fato de que este jogo é considerado um dos mais emocionantes da história das Copas. A Itália venceu a Alemanha pelo placar de 4-3 na prorrogação. A Copa de 70 foi a primeira a ser transmitida ao vivo pela televisão brasileira em preto e branco. Já no Rio de Janeiro, na estação da Embratel, em Itaboraí, as imagens chegaram coloridas. Salvo pelo casamento, isso mesmo. Após a vitória do Brasil sobre a Itália na final, Rivelino foi pego pelos jogadores que tinham como objetivo raspar o seu bigode. Como estava de casamento marcado, os jogadores desistiram da ideia. Agora um pouco do jogo da Copa de 70, onde o Brasil foi tricampeão. Brasil versus Itália. Brasil formando com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. A equipe italiana com Albertozzi, Brunic, Facchetti, Cera, Rosato, Bertini, De Sisti, Massola, Domenghini, Bonicegna e Riva.
Arbitragem de Georg Glockner, da Alemanha. Vamos ao jogo final da Copa. A Itália inicia a partida através de Domenghini. Chuta Pelé para Rivellino. Vai até a linha de fundo. É perigo no lance. Escapa a bola de Rivellino e se perde. 1-1 aos 36 do primeiro tempo. Igualdade no placar. O Brasil vai com Rivellino. Pinta sensacional. Agora Rivellino não usa o pé direito na hora de atirar. Volta a ser marcado. Recua para a entrada da área e o ataque se perde. 1-1, placar, jogo final da Copa 1970. Olha aí o Brasil atacando. Passa a bola. Chega Pelé e ela passa à direita do gol. Everaldo a Jairzinho. Tenta fugir de Paquete. Para Gerson, livrou. Olha a bomba de Gerson. O Brasil marca! Gerson, Brasil 2. Exatos 17 minutos do segundo tempo. Os reservas do Brasil invadem o gramado para abraçar Gerson. 2 para o Brasil, 1 para a Itália aos 17 desta segunda fase. Everaldo para Gerson. Arma o tiro, lança na área, na cabeça de Pelé. Jair pelo meio, bateu o Paquete, chutou. O Brasil marca! A cabeçada de Pelé. Jairzinho ganhando do Beck, ganhando do goleiro e quase entrando no gol com a bola. Lá vem Jairzinho, vai festejar o terceiro gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Jairzinho, Brasil 3, Itália 1, 30 do segundo tempo. As lágrimas brotam nos olhos de Tostão. Clodoaldo emocionado, Pelé entre os dois, a pirâmide de craques do Brasil festejando 3-1 no placar. Ir para Pelé, Pelé ajeitou, esperou, deu tempo e deixou para Carlos Alberto marcar o gol final da Copa do Mundo. Brasil 4, Itália 1. É assim que a Seleção Nacional de Futebol do Brasil conquista o título de tricampeã mundial de futebol. 4 para o Brasil, 1 para a Itália, Estádio Azteca na Cidade do México. Clodoaldo nervoso, o placar final aí está, Brasil 4-1. Ajoelha-se no gramado Gerson, termina a partida. É o Brasil campeão mundial, tricampeão mundial. O presidente Gustavo Díaz Ordaz, do México, entrega a nossa Copa do Mundo ao capitão Carlos Alberto. Gente, foi aí um pouco da história do futebol e mais um pouquinho da história das 3 Copas, onde o Brasil ganhou a taça Jules Rimet, que infelizmente foi roubada em 83 e teve muito impacto na população, pois ela era um dos maiores símbolos do orgulho nacional. Ela tinha aproximadamente 3,8 kg de ouro e equivaleria a 189 mil. O caso teve uma grande repercussão. Jornais, tanto nacionais quanto internacionais, noticiavam com assombro o roubo do símbolo do tricampeonato. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu consegui passar um pouquinho, um pouquinho da história do futebol. E é isso. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, inscrevam-se. Até mais.